E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma aula. É muita informação, não é isso? Mas são coisas que você tem que repetir, está sempre repetindo, sempre vendo essas aulas. Não se aperreia muito, isso é muito conteúdo, isso é muita informação. São coisas que você pode ficar repetindo a aula várias vezes até assimilar adequadamente. Nessa aula de agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a microbiota intestinal e a diabetes. Será que existe alguma relação entre intestino e diabetes? Eu vou dizer a você que sim. E não só entre intestino e diabetes, como intestino e quase todo tipo de doença. Tá certo? A gente tem que tratar bem o nosso intestino, ter um intestino de boa qualidade, para que a gente evite ter doenças. E inclusive a diabetes. Então, a gente precisa ter um bom intestino para a gente melhorar a nossa diabetes. Lembrar para vocês que o intestino, é produzido aqui mais de 30 hormônios a nível do intestino. Inclusive, 95% de toda a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, é produzido aqui no intestino. É por isso que o nosso intestino, pessoal, é considerado literalmente o nosso segundo cérebro, tá certo? Então vamos aqui. E o que acontece no intestino? Essa palavrinha aqui que a gente chama de desbiose, esse é o grande vilão. A gente precisa entender que no nosso intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins, tá certo? Isso é normal. Só que a gente tem que ter um equilíbrio entre essas bactérias boas e bactérias ruins. E o ideal é que as bactérias boas elas predominem e não as bactérias ruins. Muitas vezes as doenças vão acontecer exatamente quando ocorre esse desequilíbrio entre as bactérias e a gente começa a ter uma maior quantidade de bactérias ruins em relação à quantidade de bactérias boas e a gente tem esse desequilíbrio a nível do intestino entre os micro-organismos, entre as bactérias, e a gente chama isso de desbiose, tá certo? Então, a gente tem que ver o seguinte, ó. Hoje, a gente sabe que o nosso intestino, o intestino delgado e o intestino grosso, as células ali, elas se regeneram entre 3 a 5 dias, ou seja, a cada 3 a 5 dias nós temos um intestino novo, tá certo? Porque aquelas células elas vão se modificando. Então, hoje, os cientistas acreditam que a gente tem que dar alimentos saudáveis, ou seja, que são os alimentos? São os prebióticos, são os alimentos que vão nutrir as bactérias, alimentos de boa qualidade que vão fazer com que as bactérias boas elas fiquem em maior quantidade em relação àquelas bactérias ruins. Então esses são os prebióticos, são os alimentos, são os componentes alimentares que vão afetar beneficamente o hospedeiro, vai fazer com que a gente suja bactérias de boa qualidade, tá certo? Então abacate, salmão, as frutas, são coisas boas que vão melhorar a saúde do nosso intestino. Então, os prebióticos hoje é fundamental para que a gente melhore a saúde do nosso intestino. E hoje é o que muitos cientistas fazem. Hoje, em relação aos probióticos, muita gente hoje está deixando de utilizar muito probiótico. Primeiro, porque a gente recomenda primeiro que você tem que organizar a casa. Você tem que fazer com que as bactérias surjam melhores. Até porque é o seguinte, se eu sei que a minha casa, que lá, o intestino, a cada 3 a 5 dias nós vamos ter um intestino novo, o que a gente precisa fazer ali é dar a matéria-prima, dar um bocado de alimentos bons para que surjam bactérias as boas e as bactérias ruins elas fiquem em menor quantidade, tá certo? Lembrando, pessoal, que a gente tem mais bactérias no nosso corpo do que a quantidade de células. Ou seja, se a gente for contar, a quantidade de bactérias que existe no nosso corpo é muito superior à quantidade de células que a gente tem lá, tá certo? Então, prebióticos é extremamente interessante para que a gente utilize, tá certo? Já os probióticos são as bactériazinhas mesmo, é você pegar bactérias, tá certo? Os micro-organismos e colocar lá dentro do intestino. Hoje já se pensa com uma certa cautela que a gente tem que começar a melhorar o intestino, fazer desintoxicação, colocar os prebióticos e depois de um certo tempo que o intestino já estiver melhor, sim,
aí você pode entrar com os probióticos, com as próprias bactérias. Por quê? É a mesma coisa, se você pegar, colocar as bactérias já no intestino ainda danificado, ferido, cheios de buraco, o que acontece? Essas bactérias vão passar, podem ir para a corrente sanguínea e causar um dano maior à nossa saúde do que trazer benefícios. Então a gente tem que ter esses cuidados para se policiar a nível do intestino, tá certo, pessoal? Aqui, ó, então no intestino a gente já sabe que existem vários tipos de bactérias boas, bactérias ruins. Aqui eu dou dois exemplos, um paciente aqui obeso e aqui um paciente magrinho. Você sabia que a relação de obesidade aqui e diabetes, aqui um paciente magrinho, isso tem tudo a ver com o intestino? Tem. Existem bactérias que vai piorar a diabetes e existem bactérias que vai melhorar a diabetes. A bactéria que piora mais a diabetes é a mesma também que piora a obesidade. São os firmicutes. Então, quanto mais firmicutes, que é um tipo de bactéria que a gente tem no nosso intestino, se eu tenho mais firmicutes, a tendência é eu ter uma maior obesidade, ter uma maior diabetes. Enquanto se eu tiver maior quantidade de bacteroidetes, que são bactérias de melhor qualidade, tá certo? Normalmente o paciente vai ser mais magro e a tendência também é ter menos risco de diabetes. Então, para você ver que o intestino é fundamental para que a gente consiga controlar bem a nossa diabetes. A coisa é mais complexa do que você pensava, não é isso? Mas também é complexo entre aspas, pessoal. Mas é só seguir e observar o que a gente está dizendo aí, que tudo no final vai dar certo. Segue direitinho o que a gente está dizendo, as dicas, vai fazendo devagarzinho, que você vai ver como tudo vai se encaixando direitinho, você vai ver que o resultado vai aparecendo naturalmente, tá certo? Então aquele grande abraço e até a nossa próxima aula.